Porto Alegre que tem jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo, esperando o Grenal, passear pelo brique, num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde muito mais que homenagem, um reconhecimento ao Covatti, que dispensa apresentação e que sempre nos deixa, onde passa, um legado de uma missão republicana na política. Presidente, como é que surgiu a ideia muito mais dessa homenagem, desse reconhecimento como Covatão, cidadão de Porto Alegre, que tem feito muito pelo Rio Grande do Sul, em especial pela capital? Vou fazer uma confidência para vocês. O Covatão, eu conheço o Covatão e me inspiro nele antes mesmo de entrar para a política, né? Covatti era presidente da Assembleia em 2003 e eu, como presidente da Rede AMPA de mini-mercados... Foi onde eu lhe conheci também. Exatamente, conheci o deputado Covatti, fui convidado para o café da manhã com o presidente da Assembleia e aprendi sobre a frente parlamentar também, que ele tratava do microempreendedor, dos empresários. E depois, em 2009, quando me tornei vereador, meu primeiro ato aqui como vereador foi criar a frente parlamentar do empreendedor, inspirado no meu deputado Covatti, que é um ícone do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, por tudo que ele fez em toda a sua trajetória como deputado estadual, deputado federal, e para mim um político que eu sempre admirei de longe, e hoje no PP tenho a satisfação e a honra de poder agraciar ele como cidadão de Porto Alegre. Thanksgiving. Então, nós como seres humanos, nessa passagem aqui pela Terra, temos uma missão e entregar uma mensagem. E tu sempre, onde passa, deixa um legado, sempre de uma política republicana, não é isso? Olha, o nosso legado vem com o nascimento que Deus nos deu e permitiu que a gente, através do amor, a gente pudesse dar o melhor de nós. Então eu sempre procurei de ter este legado. E este legado eu tento viver o dia a dia. Viver o hoje como se morresse amanhã. E fazer o hoje como se vivesse para sempre. E o Mauro Pinheiro é um vereador que me inspira, porque não tem quem não ame a nossa capital, Porto Alegre. E o Mauro Pinheiro é daqueles que realmente representa a vontade do povo de Porto Alegre e do povo do Rio Grande, pelo amor que ele tem a Porto Alegre e pelo amor que ele tem às pessoas. Isso nos identificamos. E o comprometimento também com a causa do povo. A política tem que ser para o bem comum. Aqui, por exemplo, tem aqui no meu lado a Mônica Leal, que também inspira desde o pai dela, o Pedro Américo Leal. Sempre foi, eu quando vereador em Frederico Westphalen, eu tinha o Pedro Américo como também um grande legado. E quando vim a Porto Alegre, conheci também a Mônica Leal, que orgulha não apenas Porto Alegre, mas todas as mulheres do Rio Grande do Sul. Então eu realmente estou lisonjeado com ser agraciado com esse título de cidadão porto-alegrense, porque, olha, eu quero confessar a todos, todo gaúcho e a gaúcha se sente um pouco porto-alegrense. Porto Alegre está no coração de cada um. E agora, com esse título de cidadão porto-alegrense, me enche de muito amor
e um orgulho muito bom de felicidade por eu poder abraçar ao povo porto-alegrense e dizer: eu também sou cidadão porto-alegrense. Então, muito obrigado. Vereadora Mônica, a política é a grande ferramenta de transformação, como a educação, mas também ela conecta as pessoas, né? É verdade, a gente tem uma sintonia, né, as pessoas, através de convicções, essa união vai se formando, e foi assim com a família Kovács. Eu posso dizer que ao longo da minha vida eu sempre estive muito próxima deles, porque o Kovács lembra muito a caminhada do meu pai. Ele foi o grande inspirador do filho, da esposa, então é para nós progressistas um grande orgulho. E eu vejo o Kovács no Centro Histórico, caminhando por Porto Alegre, nada mais justo e merecido que essa homenagem que o presidente Mauro Pinheiro, também progressista, vai prestar hoje. Que Deus ilumine essa noite. Obrigado. Muito obrigado. Estamos hoje aqui no plenário Otávio Rocha, onde muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento como cidadão de Porto Alegre, a Wilson Kovács, e o grande destaque aqui, chancelando esse evento, o Celso Bernardi. Nós podemos dizer que a presença do Celso aqui chancela esse teu evento aqui, que é muito mais do que uma homenagem, muito mais do que é um reconhecimento pela trajetória, não é isso? É dupla homenagem. A homenagem de ser um cidadão porto-alegrense e a homenagem da presença de um ícone da política, da moralidade, que é o nosso sempre presidente Celso Bernardi. Eu entendo de que essa honraria se deve mais à amizade dos amigos do que realmente eu mereço. Mas quando se tem um título aprovado por unanimidade, por diferentes partidos políticos, redobra a nossa responsabilidade, não somente pelo que temos feito pela nossa querida capital, mas também pelo que podemos fazer. Afinal de contas, nós da melhor idade costumamos dizer, nós estamos na fase de mais render. É verdade. Então estamos com experiência, amamos a nossa capital. Aliás, esse amor da capital é de todos os gaúchos. Não há gaúcho, não há gaúcha que não se orgulhe da sua capital, não se orgulhe de Porto Alegre. E a gente, mesmo lá no interior, tem um pouco de Porto Alegre no coração, no peito. Mas quando a gente chega em Porto Alegre, como eu cheguei há muitos anos, pela vida pública, Porto Alegre te abraça. E quando a gente abraça Porto Alegre te ama. Então eu fico muito agradecido e mais uma vez digo honrado por esta homenagem ao vereador presidente Mauro Pinheiro e a certeza de que isso contribui para que a gente ainda seja melhor do que a gente foi. Celso, toda vez que eu converso com vocês, eu aprendo muito, porque vocês são os mestres do diálogo, do contraditório, de aprender com o diferente, de aprender com os que pensam de forma contrária, e hoje, provavelmente, Deus aqui está nos proporcionando o encontro do diálogo e do contraditório, não é isso? Bom, eu gosto muito de afirmar que as pessoas gostam de ser lideradas, serem governadas pelo exemplo. E o nosso queridíssimo Wilson Kovács é um exemplo. Eu sempre registro aqui que, como velho filiado da Arena, do PDS, hoje do Progressista, que temos a honra de tê-lo como presidente, o deputado Kovács Filho, eu me orgulho muito do deputado Wilson Kovács, porque em 1986 o deputado Kovács disputou a eleição a primeira vez para deputado estadual. Ficou na primeira suplência. Em 1990, ele voltou a disputar, ficou novamente na primeira suplência. Em 94, ele se elegeu deputado estadual. E depois a sua trajetória e o seu legado é essa história maravilhosa, nunca mais, dando exemplo e sendo reeleito sempre com mais votos, fazendo a Silvana deputada
estadual, a Silvana como mulher tem os seus méritos, evidentemente, mas também não há dúvida nenhuma de que só o fato do deputado Kovács Filho oportunizar que uma mulher disputasse a eleição, depois o seu filho, que é uma renovação, e para orgulho nosso, presidente do Progressista. Portanto, Kovács, você é para nós um exemplo. O velho esteio, as raízes de um partido conservador, da família, do direito de propriedade, defesa da liberdade, aquelas provações que nós passamos. É verdade. O deputado Kovács aqui é testemunha das provações, do que nós sofremos de críticas. Nós passamos uma dificuldade enorme, fomos assim muitas vezes injustiçados até, carregamos muitas questões que não eram diretamente do Rio Grande do Sul, mas nós tivemos que carregar. Então o Kovács sempre firme, sempre à frente, sendo um bom exemplo. Eu estou aqui para trazer essa palavra. Evidentemente que hoje quem traz a palavra dos progressistas é o deputado Kovács Filho. Mas eu posso dizer em nome da velha guarda, do PDS Raiz, de nós que fizemos política ao longo de anos e anos, que eu estou aqui para, nessa aperto de mão, transmitir um grande abraço, Kovács. E que essa iniciativa do vereador Mauro Pinheiro, aprovado por essa Câmara plural, que é muito importante, por unanimidade, é um reconhecimento merecidamente. Eu até imaginava que o Kovács já tivesse o título de cidadão de Porto Alegre, porque ele faz tanto por Porto Alegre e continuará fazendo, que já merecia. Mas o Mauro Pinheiro chegou em boa hora para recompensá-lo por tudo que fez com esse gesto de ser nossos colegas cidadão porto-alegrense. Nós que viemos lá do interior, que amamos Porto Alegre, a gente olhava isso aqui como se fosse uma... A gente saía do interior de Chiapeta ou da Frederico Westphalen, era mais ou menos que nem para o Japão naquele tempo, né? Então hoje eu quero dar esse abraço aqui em nome dos progressistas, em meu nome pessoal, desejar que Deus te acompanhe, a você e a Silvana, que é uma guerreira, um exemplo. Quando eu falo que ele deu espaço para a Silvana se elegeu agora. Quem é aquele que está do lado dessa deputada Silvana? Ah, é o Wilson Kovács. É verdade. E tudo isso que o Celso falou, o coroamento, é concorrendo com mais de 200 prefeituras no estado do Rio Grande do Sul, não é isso? Mais de 300, 400 prefeituras. Candidato e mais prefeito eleito agora em 2024. Esse é o resultado de todo esse nós somos o maior partido hoje, aliás, há muitos anos a gente vem sendo o maior partido em número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, e essas candidaturas não há como perder de né? Vai ser ouro novamente. Que sirvam as façanhas de todos aqui nesse momento, nessa noite, de modelo a toda a terra. Muito obrigado para todos. Um abraço para você, César. Abraço. Estamos hoje na Câmara de Porto Alegre, onde acontece a sessão solene do título de cidadão de Porto Alegre, a Wilson Kovács. E hoje, mais do que o Wilson Kovács recebe uma homenagem, ele é um reconhecimento pela sua trajetória. Mas quem, no fundo, recebe mesmo esse título de cidadão de Porto Alegre é a família Kovács, né? Sem dúvida, eu queria agradecer aqui o nosso vereador Mauro Pinheiro, a vereadora Mônica Leal, a todos os vereadores aqui da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a capital dos gaúchos, por esta homenagem. É uma história progressista, uma história de um homem que foi vereador em Frederico Westphalen, deputado estadual, deputado federal, governador por uns dias, e deixamos aqui o legado, tanto do Kovács, do Wilson Kovács, quanto meu como deputado estadual e o filho como presidente do partido e deputado federal. É uma história no partido, é uma história que foi hoje homenageada e valorizada pelos progressistas da capital. E a família Kovács, ela tem uma missão, ela tem para deixar um legado, ela também tem uma mensagem de passar, porque a política hoje e a educação são as duas grandes ferramentas de transformação, mas também ela conecta as pessoas, como hoje a gente viu aqui, né? Sem dúvida, o Mauro Pinheiro, Kovács, o Wilson contou a história aqui de como se conheceram, e nesses anos todos fomos fazendo contato com o Mauro, mas o que nos uniu foi, sim, este legado, a mensagem, princípios de família, princípios de fazer a boa política. Então, isso é um chamado. Eu vejo que nós nos conectamos, fazendo a boa política e pessoas do bem.
Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, o título de cidadão de Porto Alegre ao Covatão, seu esposo, seu amigo, seu líder. Um convite para que outras mulheres, como a deputada Silvana Covatti, possam participar da política, porque a política ela fica maior ainda. A missão da política deixa um legado e um exemplo com a participação da mulher, porque o seu mandato tem sido um grande legado para que outras mulheres possam entrar também na política. Sem dúvida, a Câmara de Vereadores ela tem um significado muito importante. Aqui foi eleita a primeira mulher aqui em Porto Alegre. E é uma história bonita desta primeira mulher, aonde veio muitas outras. E eu, como deputada e como presidente do Movimento da Mulher Progressista, tenho um trabalho muito intenso em incentivar a mulher para fazer a boa política. E nós estamos aí na véspera de uma eleição municipal e eu convido as mulheres, temos muitas candidatas a prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, e eu convido as mulheres gaúchas que elejam mulheres, porque a mulher tem condições sim de fazer a boa política e nós precisamos estar junto com os homens nas decisões democráticas pelo nosso município e o nosso estado. Então, quero deixar um abraço muito grande às mulheres gaúchas e sucesso muito grande e que todas venham participar da boa política do nosso estado, do nosso município e do nosso país. Só me resta uma frase, que sirvam as façanhas da família Covatti hoje aqui no título de cidadão de Porto Alegre, porque é toda a família que se tornou porto-alegrense de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Sem dúvida, quero agradecer os porto-alegrenses, agradecer a Câmara de Vereadores, através do seu presidente Mauro Pinheiro, por esta honraria do Covatti ser, hoje, Wilson Covatti ser prestigiado e se tornar o cidadão porto-alegrense. Muito obrigada. Homenagem hoje, muito mais que uma homenagem, um reconhecimento ao Covatti, hoje cidadão de Porto Alegre, proponente seu colega Mauro Pinheiro, vereadora Mônica aqui, uma mensagem para o Covatão, que também foi um grande colega, parceiro do teu pai, não é isso? Foi um grande amigo, parceiro do meu pai. O Covatti foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, foi presidente do partido, enfim, uma série de caminhadas que ele fez que só fortaleceram a nossa sigla. E o que é mais bonito nele é que ele despertou no filho, na esposa, essa vontade de fazer política pelo bem do Rio Grande do Sul. Então é de grande valor, eu só tenho a agradecer. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, onde acontece a sessão solene ao título de cidadão de Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores. A Wilson Covatti, proponente é o vereador e também presidente aqui da casa, Mauro Pinheiro. E o grande destaque é a presença aqui do médico, do professor universitário, médico cardiologista, Luiz Carlos Bondanese. O senhor também já recebeu esse título aqui, né, doutor? Com certeza, com muita honra, também fui agraciado com esse título pelo trabalho que desenvolvemos na cidade. Eu vim muito cedo para Porto Alegre, com 11 anos, estudar, e aqui fiquei. E trabalhei muito como médico na Secretaria de Saúde do Estado, e hoje como professor universitário, realizo pesquisas na universidade. Portanto, de uma forma ou outra, sempre contribuí para a cidade, que me recebeu muito bem e me mantém até hoje como profissional ativo nessa cidade e na universidade que eu trabalho. Então é uma honra muito grande ser reconhecido. O título de cidadão de Porto Alegre, para mim, também uma das maiores honrarias que eu já tive. Tive alguns títulos no exterior, mas assim, esse, sem dúvida, é o que mais me empolga, mais me emocionou no momento que eu recebi. Isso dá um quesinho de orgulho, né? Com certeza, com certeza. Sair do interior sem muito recurso e sem muito apadrinhamento, sem muito suporte, consegui, eu acho que o possível. Singelo, mas grande. Continuamos aqui com o Luiz Carlos Bondanese, médico, professor universitário, pesquisador. O senhor sabe que nós temos, assim, atualmente duas ferramentas de transformação. Uma é a educação, que o senhor conhece muito bem como professor, como pesquisador, e a outra é a política. Uma mensagem para o político que tem nos deixado um legado de uma política republicana.
Bom, eu creio que os nossos políticos são muito importantes para a sociedade, para a nossa vida, né? Para o nosso desenvolvimento, para a nossa sustentabilidade social. Eu acho que nós precisamos de bons políticos. Eu acho que o exemplo do Wilson Kovács, da família Kovács, Luiz Antônio, da deputada Silvana, que eu tenho a honra de conhecer muito de perto, até porque sou médico da família, para mim é muito boa honra a confiança que eles depositam ao meu trabalho para protegê-los, para orientá-los quanto ao aspecto médico, mas eu entendo que isso é um exemplo de uma família que se dedicou a uma política de levar para a sociedade aquilo que ela precisa, de ficar atento às necessidades que a sociedade precisa. Então, os bons políticos nós precisamos, sem dúvida, porque isso é a forma de nós construir uma sociedade justa, fraterna e que seja benéfico para todo mundo. Então, bons políticos nós precisamos sim, e eu acho que aqui temos um exemplo a ser seguido. Sirvam as façanhas da família Kovács de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Com certeza, muito bom. Eu agradeço muito a honra de estar aqui. Obrigado, doutor. Virgílio Pérez, hoje aqui na Câmara dos Vereadores, prestigiando o cidadão de Porto Alegre, o novo cidadão de Porto Alegre, Wilson Kovács, que nos deixa um legado na política. Hoje ele traz uma missão, uma mensagem de uma política uma mensagem republicana, e nós aqui também nos encontramos próximo, acho que de uns 14, 15 anos atrás, nos encontramos aqui, tu recebendo o título de cidadão de Porto Alegre, foi a primeira vez aqui. Uma mensagem para o Covatão. Um grande abraço ao Kovács, realmente Covatão, de tamanho do coração que ele tem e do trabalho que ele já fez pelo Rio Grande, através, seja no interior, seja na cidade, e agora merecidamente os vereadores de Porto Alegre lhe concedem o título de cidadão de Porto Alegre, que é justo, porque ele sempre beneficiou a capital do Rio Grande do Sul nas suas ações e seus movimentos. E saúdo também a esposa, que hoje está preparando um grande programa das missões. Nós vamos festejar daqui a 2 anos o início do cooperativismo no mundo, que é em São Nicolau. Foi a primeira redução dos padres jesuítas e o Papa virá, possivelmente, homenagear o Rio Grande do Sul e o Brasil e toda a América Latina pelo cooperativismo, que foi as reduções dos padres jesuítas. É aí que nasceu o cooperativismo. Eu provo isso através de um livro que eu escrevi, mas por isso que saúdo também a esposa, deputada, sempre deputada, trabalharam sempre pelo bem do Rio Grande do Sul. Estamos hoje aqui no plenário Otávio Rocha. O grande destaque é a homenagem hoje, muito mais que uma homenagem, um reconhecimento ao Wilson Kovács, ex-deputado, advogado, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-secretário também. Armando Brando hoje chancelando esse evento aqui, uma mensagem para o Kovács, que é um ícone da política, um homem que nos traz uma mensagem de diálogo, do contraditório e principalmente da persistência, não é isso? O sempre deputado Wilson Kovács, uma grande figura, eu acompanho há muitos anos, conheço a sua vocação, da sua esposa Silvana, do seu filho, a vocação para a defesa do interesse público. Eu considero esse reconhecimento da Câmara muito valioso, seus amigos, eu me incluo entre eles, estamos muito contentes, muito felizes por estarmos aqui nesta noite no plenário da Câmara Municipal para abraçá-lo, prestigiá-lo, cumprimentá-lo e exaltar as suas qualidades de grande homem público. E no momento da política, onde cada vez mais se faz necessário o diálogo, entender o outro lado diferente, faz parte de muito, em todos os momentos foram importantes, mas hoje passou a ser estratégico, entender e até compreender o incompreensível, não é isso? O mundo precisa disso, precisa de entendimento, de solidariedade, de compreensão, precisa exercer a capacidade do diálogo. A sociedade não pode viver de rompimento em rompimento. E a família Kovács dá um exemplo de dedicação e de busca do entendimento. Ao período em que o deputado Wilson Kovács foi presidente da Assembleia Legislativa, exerceu um grande mandato. Sua esposa Silvana, a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente da Assembleia Legislativa, também
fez um mandato brilhante, o seu filho na Câmara dos Deputados tem um grande destaque e hoje presidente do Partido Progressista no Estado do Rio Grande do Sul. Um grande currículo, Kovatão, né? Sendo uma grande figura, e eu quero ressaltar, e ressalto porque ele é uma das poucas exceções, ele, o Celso Bernardi, que foi presidente do Partido Progressista, a relação muito cordial, atenciosa com os jornalistas. Jamais fugiu de uma resposta, jamais deu volta. É um homem de caráter e que responde objetivamente aquilo que os jornalistas perguntam e que a sociedade quer saber. Seria um exagero dizer que são pérolas da política? São grandes figuras, enaltecem, enobrecem e fazem com que eles andam no sentido contrário à maioria, né? Cujos republicano, né? Um espírito republicano voltado para o interesse público. Porto Alegre que tem jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal, nas manhãs de domingo.